pessoal, vamos continuar nossa aula de direito previdenciário. Na aula passada nós falamos sobre os benefícios aos segurados, como as aposentadorias. Falamos também dos auxílios, como auxílio acidente, auxílio doença. Hoje nós vamos falar de dois salários, salário família e salário maternidade. Vamos começar aqui pelo salário família pra gente. Olha só, benefício para o segurado. Então lembre que o salário família é um benefício dado ao segurado. Na aula passada nós vimos que os segurados da Previdência Social gozam de alguns benefícios. Olha só, lembramos que quando você está na condição de segurado, você tem, como um segurado, você goza do que nós já entendemos da aposentadoria. E aí nós vimos que existe a aposentadoria por idade. Vimos que existe a aposentadoria por invalidez. Existe a aposentadoria especial, que nós vimos até a conversão do tempo da aposentadoria especial por tempo de contribuição. E temos a aposentadoria, hoje, antigamente chamada de tempo de serviço, com a mudança da lei, passou a ser por tempo de contribuição. Vimos até algumas curiosidades, que quem está na condição de contribuinte individual, por exemplo, não aposenta por contribuição. Olha só, nós vimos também os dois auxílios, não é? Os dois auxílios que nós temos aqui, como o auxílio doença, que é dado ao segurado, e também vimos o auxílio acidente. Lembramos que o auxílio doença tem a expectativa da pessoa voltar a trabalhar. Caso ela seja incapaz de voltar novamente ao exercício da sua capacidade laborativa, nós temos a chamada aposentadoria por invalidez. Mas caso a pessoa volte à sua capacidade laborativa, mas com uma redução, nós vimos na aula passada o auxílio acidente. Perfeito até aí? Lembramos para vocês agora que nós vamos falar de dois salários. Então, vamos falar do famoso salário família, perfeito? Salário família, e o auxílio salário maternidade, várias curiosidades quanto ao salário maternidade. Perfeito até aí? Então, vamos começar com o nosso salário maternidade aí, na verdade salário família, na ordem que está aqui no material. Bem, o salário família então é um benefício dado ao segurado e não aos dependentes. Da seguinte forma, olha só a característica do salário família. Bem, a sua previsão, quando ele foi criado, na época do governo Getúlio Vargas, que seria de corresponder a 1 litro de leite por filho que você tivesse, menor que 14 anos. Claro que isso já caiu por terra há muito tempo, mas ainda continua sendo um direito, é um salário perfeito. O que é mais interessante, que nós vimos que muitos dos benefícios têm carência e alguns benefícios não têm carência. Como, por exemplo, o salário família. Não existe carência, ou seja, a título de prova, carência zero. Ou seja, mas Ricardo, quem goza desse direito a esse salário família? Bem, aí nós temos alguns pontos importantes. Primeiro, que não é para todo segurado. Primeira característica, você tem que ser um segurado de baixa renda. Hoje, nesse ano de 2014, o INSS pratica que baixa renda quem está no limite de R$ 971,15. Mas, note que isso é para o ano de 2014. Para 2015 será outro salário, 2013 será outro salário, nesse caso. Mas, Ricardo, eu tenho que decorar esse valor? Não, não tem necessidade. Lembra vocês que, caso isso venha na prova, é a título de dado e será acrescentado na questão. Você só tem que saber que existe o segurado de baixa renda e existe esse limite. Assim como o auxílio reclusão também. O salário família e o auxílio reclusão é dado para quem se encontra na condição de baixa renda e o valor é o R$ 971,15. Lembrando que salário família é dado ao segurado, auxílio reclusão é dado aos dependentes. Olha só que interessante. Nesse caso, nós vamos destacar que para filhos menores de 14 anos, ou seja, 14 anos ou na condição de inválido, tá? Se for inválido, isso aí não tem limite. Então, o salário família hoje, um valor irrisório, um valor pequeno, tá? Que é dado ao trabalhador, mas ele tem essa expectativa, que para os filhos menores de 14 anos de idade. Ricardo, eu tenho filhos menores de 14 anos de idade, meu filho completou 14 anos. Ele perde quanto esse benefício? Como nós veremos, esse benefício será retirado dele quando ele completar um mês após os 14 anos. Um mês após os 14 anos já é retirado o benefício. No mês do aniversário ainda tem direito. Então, novamente, a ideia é que ele correspondesse a 1 litro de leite por dia. Era essa a ideia. Hoje não é mais praticado isso.
não tem carência, trabalhador, extremamente importante, trabalhador de baixa renda. Então você lembra que existe 2 benefícios aí, tá? Para o famoso trabalhador de baixa renda. Você nunca vai esquecer que você vai ter o auxílio, chamado de auxílio reclusão, e o salário família. Perfeito? Auxílio reclusão e salário família. Bem, continuando a nossa ideia, quanto ao salário família, temos algumas particularidades aí. Olha só, quanto ao salário família, temos algumas particularidades. Primeira particularidade que nós temos aqui. Olha só, pessoal, particularidade quanto ao salário família aqui pra gente. Olha só, primeira coisa, para o empregado, perfeito, para o empregado e para o trabalhador avulso e também para o aposentado. Então quero destacar para vocês que esse benefício hoje será dado para o empregado, para o trabalhador avulso e o aposentado. É extremamente importante você frisar que esse benefício não é dado a todo segurado, tá joia? Ricardo, então, quando você fala quais são os segurados, você lembra que você tinha o contribuinte individual, você tinha o empregado, você tem o empregado doméstico, lembramos disso, você tem o trabalhador avulso, você, além disso, tem o segurado na condição de segurado especial e, claro, não podemos esquecer do segurado facultativo, né? Nossas primeiras aulas, o segurado facultativo, a dona de casa, o estudante, quem tem a partir de 14 anos de idade, aí pode se tornar um segurado facultativo, pode contribuir para o INSS. Ricardo, todos eles vão gozar do salário família? Infelizmente não. Como vocês estão vendo no material, somente o empregado, o trabalhador avulso. E detalhe importante, olha só o aposentado. Então, Ricardo, quem está aposentado por invalidez, quem está aposentado por tempo de contribuição, quem está aposentado aí na condição de segurado especial goza do salário família? Muito cuidado quanto a isso. Por quê? Destaco para vocês que o aposentado, reparem só, quem paga isso aqui, no caso vai ser o INSS, já veremos, mas olha só uma observação aqui. Quem está aposentado na condição de idade, quem está aposentado por invalidez, nesse caso, ele tem direito realmente ao salário família. Será pago, no caso, pelo próprio INSS, tá? Desde que ele seja um segurado de baixa renda e tenha filhos de menores que 14 anos ou na condição de inválido. Nesse caso, uma observação, no caso da aposentadoria dita especial e no caso da aposentadoria por tempo de contribuição, olha só que interessante, você só terá direito ao benefício quando completar 65 anos ou 60 anos no caso de mulher, ou seja, homem e mulher. Presta bem atenção nisso, que você vai encontrar várias questões de prova, batendo em cima quem tem direito ao seguro-família e qual dos aposentados terão direito a esse benefício. Porque a regra determina para empregado, trabalhador avulso e aposentado, mas todos os aposentados gozarão do direito, mas com uma ressalva. Idade e invalidade. A invalidez é automático. Já no caso de aposentado de forma especial e aposentado por tempo de contribuição, somente a partir dos 65 anos. Lembra que você poderia se aposentar aí por tempo de contribuição, gozar de 100% do salário base aos 61 anos, né? Já que não incide o fator previdenciário. Mas sendo um aposentado de baixa renda, você só teria direito ao salário família ao completar 65 anos, no caso homem. Perfeito até aí? Então, novamente, para o empregado, trabalhador avulso e aposentado. Vocês vão encontrar nas questões que ele vai misturar isso aqui. Então, lembra, contribuinte individual não tem direito a isso. Empregado doméstico não tem direito a salário família. Perfeito até aí? Segurado, olha só, segurado o quê? Especial não tem direito a salário família. Joia?
E segurado facultativo não goza desse benefício. Então, empregado, trabalhador avulso e, claro, o aposentado. E lembrando que o aposentado, a partir, no caso especial e tempo de contribuição, quando completar 65 anos homem, 60 anos mulher. É importante ressalvar também algumas curiosidades. A antecipação pelo empregado. Olha só, pelo empregador. Se você está na condição de empregado, vou apagar aqui um pouquinho. Se você está na condição de empregado, quem é que vai pagar o salário família? Ricardo, ele é pago pelo INSS, não é um seguro? Sim. Mas existe a possibilidade do seu empregador antecipar esse pagamento. Na verdade, não é uma possibilidade, é uma regra. Ele antecipa e ele abate isso da sua empresa nas contribuições sociais. Ou seja, mas esta regra é para quem está na condição de empregado. Lembrando que empregado doméstico não tem direito a salário família. Então, o que você vai frisar para a gente numa questão de prova? Que no caso do empregado, quem paga isso aí inicialmente é o empregador e ele vai antecipar isso, ele vai abater isso depois das suas contribuições sociais ao INSS. Já quem está na condição de trabalhador avulso, quem é que paga? Também é antecipado pelo sindicato, porque você lembra nas nossas primeiras aulas que um trabalhador avulso, diferente de um contribuinte individual, o trabalhador avulso ele está vinculado a um sindicato, a um órgão gestor de mão de obra. Órgão gestor de mão de obra. Nesse caso, esse órgão gestor, ele antecipa para o trabalhador avulso o seu salário família e depois abate das contribuições sociais. Perfeito até aí? Diferente, olha o que nós temos aqui. Olha só, o empregado quem paga, como nós vimos aqui, né? O empregador que antecipa. Claro, como ele tem que antecipar isso aí, ele vai ter que manter esses documentos aí e a Lei 8.213 determina que ele vai ter que manter essa documentação em seus arquivos por 10 anos, porque ele terá que prestar contas ou sempre que solicitado ao INSS. Agora, um detalhe importante que nós temos aqui. No caso do aposentado, quem é que vai pagar isso aí? Bem, nesse caso, aqui será pago pelo INSS. Lembrando sempre as regras, tá? Salário família somente para o trabalhador de baixa renda para filhos menores de 14 anos de idade ou na condição de inválido, perfeito? Ou assim declarado pela justiça. Outra coisa importante, frisa pra gente aí, mas Ricardo, o que eu vou fazer para receber meu salário família? Simples, você vai apresentar na empresa isso aqui, olha só. Se você é um empregado, se você é um aposentado, vai até o INSS e vai apresentar a certidão. Você, aos 65 anos aí, pode adotar um filho, ou pode ter adotado aos 50, 55 anos, ainda ter menos de 14 anos, está na condição de aposentado. No caso aí, se você tem aposentadoria especial e aposentadoria por tempo de contribuição em 65 anos, mas no caso você tem uma aposentadoria por invalidez aí com 35, 40 anos de idade, bem, você vai comprovar para o INSS na condição de aposentado, na condição de empregado, na condição de trabalhador avulso, você vai apresentar a certidão de nascimento. É importante comprovar a vacinação, carteirinha de vacinação e, claro, olha a ideia do benefício, frequência escolar para ter direito ao benefício. Mas, Ricardo, eu nunca fiz isso, porque às vezes o valor é tão irrisório que as pessoas nem fazem questão de receber salário família, perfeito? Apesar de ser um direito, muitas vezes não correm atrás disso de comprovar para a empresa que ainda tem filhos menores que 14 anos. Outro ponto importante, vamos ver aqui uma questãozinha. Presta bem atenção na questão, pessoal. Olha só. Olha só. Trabalhador, TRT 11ª região, o salário família é pago diretamente pelo INSS. Bem, em todos os casos, como nós vimos, não é em todos os casos, perfeito. Ele é pago diretamente pelo INSS, primeiro quando você está na condição de aposentado. Daí para frente, ele é inicialmente pago ao empregado e trabalhador avulso, no caso antecipado pela própria empresa. Então, olha só a questão. O salário família é pago diretamente pelo INSS, tanto na hipótese de segurado, empregado,
e trabalhador avulso, quanto no caso do segurado aposentado com direito ao benefício. Então o item está errado, por conta dele ter colocado aí pra gente aí que ele é adiantado pelo INSS para o empregado e para o trabalhador avulso. A questão está errada pra gente aí, porque essa regra poderia ser somente para o aposentado com direito ao benefício, já que o empregado e o trabalhador ele é diretamente pago pelo empregador e depois ele abate isso do que ele tem que contribuir para a Seguridade Social. Perfeito até aí? Vamos mais um pouquinho. Olha só, chegamos agora no que mais interessa pra gente aí. Muito bom aqui. Aqui temos um pequeno errozinho aqui, que não é salário maternidade, né? Bota aqui na tela pra gente. Vou fazer uma pequena correção aqui. Vou fechar aqui rapidinho. Olha só. No caso, nós estamos falando ainda no salário família, perfeito. Então, vou corrigir aqui a tela. Não será pago em caso de desemprego, extremamente você frisar isso aí pra gente, ele não é pago em caso de desemprego e perda do benefício, tá? Em caso de desemprego, filho completar 14 anos ou morte do filho. Bem, tem um filho de 14 anos aí, 12, 10 anos, ele vem a falecer, o benefício será suspenso no mês seguinte, perfeito? Ok? Então, ainda do salário família pra gente aí. Uma questão de prova aí pra gente. Juiz do trabalho também. A aposentadoria no regime geral de previdência social por invalidez, por idade a partir de 65 anos ou 60 anos de idade, no caso de homem ou mulher, respectivamente, tem direito ao salário família, além dos segurados empregados, exceto os domésticos e o trabalhador avulso. Vamos analisar? Primeiro ponto. Repare aí pra gente na questão. Olha só. A aposentadoria no regime geral da Previdência Social por invalidez tem direito ao salário família se você apresenta os requisitos. Por idade, tem direito ao salário família. E ele fala, ou com idade a partir de 65 anos e 60 anos, no caso homem e mulher. Respectivamente, tem direito ao salário família? Tem. Além dos segurados empregados, verdade, e trabalhador avulso, a questão está certa. Perfeito até aí? Mais um ponto pra gente aí. Uma outra questão. Vamos lá, o salário. Olha só, o salário será devido mensalmente ao segurado empregado. Então, novamente, estamos falando do salário família devido ao segurado empregado, inclusive aos domésticos. O item já está errado, porque nós aprendemos que salário família ainda não é um direito do empregado doméstico. Perfeito até aí? Analista do TRF também. O aposentado por invalidez tem direito. Por idade também tem direito. E os demais aposentados com 65 anos e mais 65 anos de idade ou mais de idade, né, deve ser mais de 60 de idade, se do sexo masculino ou 60 anos ou mais, no caso do sexo feminino, terá direito ao salário família, pago juntamente com a aposentadoria. A questão está correta pra gente, porque observe, invalidez tem direito, idade tem direito, os demais aposentados com mais de 65 anos e 60 anos mulher têm direito ao benefício, claro, preenchendo os requisitos, mas a questão está correta pra gente. Mais uma questão aí pra gente. Repare aí pra gente. Olha só, a empresa conservará durante 15 anos. Opa, nós já vimos isso, que o prazo não é 15 anos. O prazo que a empresa tem que conservar esse benefício é um prazo de nada mais, nada menos que 10 anos. Encontramos o erro da questão aqui. O prazo nada mais é do que 10 anos para ter direito ao benefício. Na verdade, ter direito ao benefício não, perdão. Guardar documentação para comprovação perante a Seguridade Social. Muito bom. Vamos um pouquinho mais à frente. Mais uma questão aí pra gente, tá? A cota do salário família não será incorporada ao salário ou ao benefício. Verdade, o item está certo, não há de se falar de incorporação. Perfeito? É um acréscimo, então não se incorpora, o item está certo pra gente. Bem, vamos para um outro benefício aí pra gente, não é? Salário maternidade. Novamente aquela mesma regra. Nós estamos falando de benefícios para os segurados. Então, esse aqui é o mais interessante,
elenco a força da Constituição, artigo 7º da Constituição, inciso 18, traz uma proteção aí fora do comum ao salário e maternidade. Nós vimos que existem alguns benefícios que podem estourar o teto do STF. No caso aqui, nós vimos benefícios que estouram o teto do INSS, como o salário e maternidade e o auxílio, na verdade a aposentadoria por invalidez. Só que o salário e maternidade ele tem uma característica, dependendo da condição, ele pode estourar o teto do STF. É bem interessante isso que a gente está na condição de empregado, porque tem algumas particularidades quanto ao salário e maternidade. Olha só que interessante. Primeiro, você sabe que nós estamos falando sempre de carência. Então, olha que interessante. O contribuinte individual, o segurado facultativo e o segurado especial, perfeito, eles terão que apresentar uma carência de 10 contribuições. Sempre lembrando que o segurado especial é muito relativo a essas contribuições, porque é diferente dos demais e não é feito mês a mês, tá? Lembrando sempre que ele faz isso em cima da sua produção. Então, Ricardo, isso depois que ele contribuir 10 vezes? Não, é feito, a lei tem algumas observações para ele contribuir a primeira vez, já vai contar aí, né, esse período de 10 meses. Então, tem uma particularidade para o segurado especial. E aí, o que eu faço na questão de prova? Você vai praticar sempre a regra. E a regra é bastante simples. Quem é contribuinte individual, quem é segurado facultativo, quem é segurado especial, para ter direito ao salário e maternidade, terá que comprovar 10 contribuições. É isso que você vai marcar para a gente na prova. Peraí, Ricardo. Significa que se eu hoje decido, sou empregado doméstico ou uma empregada doméstica, quero me tornar um segurado facultativo, eu só poderei gozar desse benefício depois que eu efetuar 10 contribuições. Mas e quem está na condição de empregado? Empregado o quê? Doméstico. Importante ressaltar, segurado facultativo, que eu acho que eu acabei falando empregado doméstico, segurado facultativo nós estamos referindo sempre a dona de casa, perfeito, o estudante, são bons exemplos de segurado facultativo. Então hoje eu, uma dona de casa, um dono de casa, decido, no caso aqui, gozar desse benefício, por exemplo, adoção, quem sabe, quero gozar do salário maternidade, eu vou ter que comprovar 10 contribuições. Então não é assim, vou lá, faço a minha filiação e a minha inscrição, já tenho direito ao benefício. Tem que aguardar 10 contribuições, porque como nós vimos é uma carência. Agora, se eu me torno uma empregada doméstica, se eu me torno um empregado, se eu sou um trabalhador avulso, olha a parte interessante, carência zero do benefício. A partir desse momento nós temos uma carência zero. Ou seja, começou a trabalhar hoje, lembrando que no caso de inscrição e filiação para o empregado e para o segurado facultativo aí é diferente. No caso do empregado, começou a trabalhar hoje, mesmo que ainda não tenha recolhido, mesmo que não tenha feito a sua inscrição, ele já está como trabalhador protegido pela lei. Então, carência zero. Comecei a trabalhar hoje, estou grávido, tenho direito ao seguro maternidade. Já empregada doméstica e trabalhador avulso, também carência zero. Uma observação importante aqui que é o teto do STF. Um ponto importante, comentamos isso em nossas primeiras aulas, que se você é empregada de uma empresa de grande porte, por exemplo, uma Petrobras, por exemplo, presidente da Petrobras, tem um salário aí de 250 mil a 300 mil reais por mês. Peraí, Ricardo, o teto não é do STF? Tome muito cuidado. Empresas públicas e sociedade de economia mista que não mantém sua folha de pagamento com recursos públicos, mas sim com atividade própria, eles não estão presos ao teto do STF. Então, Caixa Econômica, Banco do Brasil, tá? Petrobras, eles não estão presos ao teto do STF. O teto é o que eles derem conta de pagar. No caso aqui, se você faz parte aí do corpo diretor da Petrobras, aí, presidente da Petrobras, o salário aí de 300 mil reais e é uma mulher e fica grávida, primeiro, você está na condição de empregado, já carência zero. Segundo, seu salário de 300 mil reais, tem direito a salário maternidade. Mas quanto vai ser o seu salário maternidade? A Constituição determina que não pode ter redução. Então você vai ter que receber os 300 mil reais durante o seu período de licença. Mas quem vai pagar isso? Bem,
Aí nós temos algumas decisões judiciais que determinam o seguinte: o INSS ele vai entrar com o teto do STF, R$30 mil, aproximadamente R$30 mil. E os outros R$270 mil será pago pela Petrobras. Perfeito até aí? Então, no caso do salário maternidade, tem essa curiosidade, porque como você não pode sofrer perda nesse ganho. Mas, Ricardo, eu sou empregado, estou longe da Petrobras, sou empregado de uma empresa, né? Sou uma empregada de uma empresa, meu salário é de R$8 mil, venho a gozar da minha licença, meu salário maternidade, quem é que vai pagar? O INSS e os R$8 mil. Perfeito aí? Claro, salário base e tudo, mas eu quero que você tenha ideia que você não pode ter redução. Então, você vai receber, em tese, seus R$8 mil. É um direito, perfeito, porque é garantido pela própria Constituição. Então, salário maternidade, empregado doméstico, trabalhador avulso, carência, zero. Teto do STF, o salário maternidade para assegurar a empregada, a trabalhadora avulsa, considerar numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Repare a palavra integral. Assegurado o valor de um salário mínimo ou um salário maternidade para os demais segurados. E é a melhor parte dessa história. Por quê? Até o momento todo mundo ficou sonhando com a vida de empregado. Mas observe, da Petrobras, por exemplo. Mas aqui esse benefício tem uma proteção para o empregado doméstico e para o trabalhador avulso. Só que o empregado goza de um benefício. Já o empregado doméstico e o trabalhador avulso, repara que a letra da lei fala: o salário maternidade para assegurada empregada, trabalhadora avulsa, considerado numa renda mensal igual à sua remuneração integral. Então, empregado e trabalhadora avulsa. Já assegurado o valor de um salário mínimo para o salário maternidade para os demais segurados. Ou seja, empregada doméstica, perfeito? Os demais segurados, contribuinte individual, segurados especiais, vão gozar simplesmente de um salário mínimo, perfeito até aí? Contribuinte individual, empregado doméstico, segurado especial, vão gozar segurado facultativo, tá? Esses demais vão gozar de um benefício que equivale ao salário mínimo. Então, existe a proteção para o empregado, mas muito cuidado para os demais segurados, perfeito? E para o trabalhador avulso. Vamos mais um pouquinho. Olha só. Pessoal, então vamos falar ainda um pouquinho sobre o salário maternidade aí. Já já nós voltamos aí para fechar essa ideia do salário maternidade.